A vontade de Deus para nós é a nossa santificação. E normalmente Deus usa desconforto e provações para nos santificar, mais do que conforto e vida mansa. Então, cuidado com a forma como você enxerga coisas como portas abertas e portas fechadas. Presta atenção em algumas histórias. Conta-se a história de uma jovem que, ansiosa por saber com quem ela iria se casar, um dia ela orou ao Senhor fervorosamente no banco da sua igreja. Ela disse: Senhor, eu quero muito, muito fazer a sua vontade para minha vida. Então eu te peço que o Senhor me mostre quem é o varão, quem é o homem com quem eu devo me casar. Quem é, Senhor? Me mostra quem é e eu vou obedecer, pois eu quero ser fiel ao plano que o Senhor tem para mim. Então eu te peço, Pai, que ao abrir os meus olhos, eu quero um sinal. Eu te peço que o escolhido, aquele que o Senhor tem para mim, esteja passando bem na minha frente. E eu vou entender, Senhor, eu vou entender que é Ele. Eis que a jovem abre o olho e tá lá, né? Um irmãozinho, gente boa, né? Mas daquele bigodinho, né? Quando a gente é pessoal mais jovem, né? 10 pra lá, 10 pra cá. Aquele bigodinho que não completa o time, né? Regata, pochete, final de semana, tal, enfim. E ela olha para aquele rapaz, fecha o olho de novo e fala: Senhor, eu não tô brincando. Conta-se também a história do fervoroso Senhor, que teve a sua casa inundada por uma perigosa enchente, que levou água até o teto da sua casa e continuava a subir. A água continuava subindo. O Senhor subiu para o teto da sua casa e começou a orar para que o Senhor viesse buscá-lo em livramento. Passou um primeiro bote para resgatá-lo e ele se recusou a subir, alegando que o Senhor, ninguém mais, viria em seu socorro, motivo pelo qual ele realmente não deveria confiar na salvação dos homens. Passou um segundo bote, quando o teto também já começava a ser ameaçado pela inundação, e ele não foi, pelo mesmo motivo. Eis que então, com a água já praticamente cobrindo todo o teto, ele é o último homem a ser resgatado e passa um helicóptero em seu resgate. E ele recusa, porque o Senhor viria ao seu encontro. Ao chegar no céu, depois de morrer, carregado pela correnteza, o homem indignado foi reclamar com Deus por ter clamado pela sua intervenção e não ter visto nada. Ao que Deus responde: bom, eu te mandei 2 botes e um helicóptero. Você não entrou porque você não quis. E por último, a história do Catupirilson. Um homem de 91 anos que morreu esperando pela vontade de Deus. Catupirilson perambulava pela casa e orava muito, fervorosamente, mas ele simplesmente nunca recebeu a confirmação que ele esperava para fazer o plano de Deus para a vida dele. Às vezes ele acreditava que ele estava ouvindo a voz de Deus, mas como ele nunca tinha certeza, ele reiniciava o processo de devoção, de oração e aguardava então por uma resposta para então decidir qual rumo tomar com a sua vida. Embora ele nunca tenha conseguido descobrir qual era o sentido verdadeiro da vida dele, ele se satisfazia orando continuamente sobre o que ele poderia fazer para o Senhor. Mas sempre que ele estava prestes a fazer alguma coisa, ele recuava. Por quê? Porque ele não queria desapontar o Senhor. Ele não queria decepcionar o Senhor. Permanecer dentro da vontade de Deus era a sua prioridade. Era o que a sua esposa dizia, pelo menos. Gente, o que essas 3 histórias têm em comum? Ela tem alguns pontos em comum. Primeiro, elas são histórias fictícias. Mas em segundo lugar, elas são histórias pitorescas, sim, mas elas não são de todo absurdas. Do jeito que nós temos estado confusos sobre a vontade de Deus, é bem provável que a gente já tenha vivido ou testemunhado situações muito semelhantes. Talvez não tão jocosas assim, ou elas pretendem ser piada gospel, mas nesse nível de insanidade. Nesse nível de insanidade. E nós já temos visto aqui ao longo desses últimos episódios que se a gente tivesse feito alguma coisa,
quase qualquer coisa, mas se a gente tivesse feito alguma coisa com fidelidade, com humildade e para a glória de Deus, ao invés de ficar esperando sinais, livramentos extraordinários ou confirmações excepcionais, a gente poderia ter causado, ou a gente poderia causar um impacto impressionante. Mas, se a gente não fizer nada, porque a gente está sempre tentando descobrir qual é a coisa perfeita a se fazer, meus amigos, eu temo que a gente vai chegar no céu para mostrar o que a gente fez pelo Senhor sem ter muito o que mostrar. A gente precisa se mexer. A gente tem visto isso repetidas vezes ao longo desta série, inclusive o livro base dessa série nos chama para isso. Ele diz: faça alguma coisa. Faça alguma coisa. E semana passada a gente viu o caminho da sabedoria para a gente trilhar à medida em que a gente vai fazendo alguma coisa, que consiste na constante leitura da Bíblia, uma vida de oração constante e conselhos sábios. E que isso não é uma coisa que a gente faz pontualmente, mas sim algo que é um estilo de vida. E hoje a gente vai ver os perigos que algumas ferramentas que a gente inventa para nos ajudar a entender a vontade de Deus podem ser perigosas. Elas podem ser úteis, podem, as que eu vou falar aqui podem, mas elas também podem ser muito perigosas e a gente precisa usar com sabedoria, sem nunca achar que essas ferramentas sobrepõem o estilo de vida que uma imersão constante na palavra, uma vida de oração e uma vida que busca conselhos de irmãos sábios e maduros pode proporcionar. Então a primeira dessas ferramentas é a ferramenta das portas. Portas abertas e portas fechadas. Gente, a gente ama esses termos. A gente ama esses termos. Esses dias eu inclusive estava relendo o meu post, quando eu postei sobre a livre docência no Filipenses e lá no meu perfil pessoal também, e lá eu inclusive escrevo da porta aberta, da porta fechada. Parece que a gente tem uma coisa com esse negócio de porta. A gente costuma falar de uma porta aberta do Senhor, querendo dizer que é uma oportunidade maravilhosa que a gente recebeu. E aí quando as coisas não andam como a gente gostaria, a gente diz o quê? Que Deus fechou a porta. Ou seja, alguma oportunidade boa aí que você queria, ela não aconteceu. Esse tipo de pensamento, ele pode ser bom se a gente considerar a porta aberta como uma oportunidade para a gente fazer alguma coisa que a gente sabe que é bom. Ou as oportunidades que Deus nos deu para fazer coisas boas que a gente sempre quis fazer. Por exemplo, uma porta aberta para você finalmente falar do evangelho para alguém da sua família que você antes não encontrava oportunidade. Ou uma porta aberta para você participar de uma viagem evangelística. Ou uma porta aberta para você conseguir, porque você conseguiu uma vaga num programa de pós-graduação muito concorrido, etc. Ótimo! Boas oportunidades de fazer o bem, de fazer algo que a gente sempre teve vontade de fazer. Uma porta aberta. Tudo bem, não é para abolir o termo. Só que a gente também usa essa coisa da porta daqui, porta dali, abriu, fechou, de forma tola. Às vezes, a gente usa as portas como uma desculpa para preguiça. E aí é o que o Kevin DeYoung fala, ele usa exatamente esse exemplo que eu vou dar. Ele só troca o LinkedIn por outra coisa. Mas como a gente usa? Eu tô desempregada. Eu entrei no LinkedIn, cadastrei o meu currículo em 2 vagas na semana passada, mas ninguém me deu resposta. Então, o Senhor não está abrindo as portas. E aí o Kevin DeYoung coloca o seguinte: talvez, só talvez, você devesse abrir a porta da sua casa, sair com a sua pastinha, bater em algumas portas, fazer algumas ligações, procurar cada oportunidade possível na sua cidade, antes de você efetivamente dizer que Deus fechou a porta, que você muitas vezes nem está assim exatamente muito empenhado em abrir. Sim, Deus é soberano, fato. Se você está aqui pela primeira vez, olhe lá, desde o episódio 1, a gente tem trabalhado muito isso. Deus é soberano, mas não culpe Deus por coisas que você nem está assim muito esforçando para conseguir. E muitas vezes a gente fala de porta fechada, mas esse é o cenário real. Da mesma forma, a gente pode usar essa coisa da porta, de novo, para abençoar uma ideia péssima, mas que a gente já está de cabeça feita que a gente vai fazer. Eu sei que esse emprego vai exigir que eu fique 60 horas por semana fora de casa.
Eu sei que eu tenho 2, 3, 4 filhos pequenos que precisam de mim e que eu não tenho, na real mesmo, como conciliar as duas coisas. Mas, gente, se não fosse para eu aceitar, Deus não teria aberto essa porta para mim. Sabe, eu estava em casa, nem procurando eu estava. Eu estava na minha, me ligaram para eu trabalhar. Isso só pode ser de Deus, é uma porta aberta. Cuidado, cuidado. Eu sei que meu casamento está em crise, mas surgiu essa oportunidade de eu fazer uma viagem a trabalho, ou um trabalho novo, que vai exigir que eu passe 30 semanas por ano fora de casa. Talvez isso seja tudo que eu precise para salvar nosso casamento. Deve ser isso mesmo. Ou Deus não estaria abrindo essa porta. Por isso que semana passada veio antes dessa. Por isso que o caminho da sabedoria veio antes da gente refletir mais um pouquinho sobre essas coisas. Não culpe esse abre e fecha de porta para as decisões sem pé nem cabeça que a gente costuma tomar, que a gente quer tomar, né? Às vezes a gente também opta pelo caminho mais fácil e sai espiritualizando isso, falando que era uma porta aberta. A gente não pode cair no engano de pensar que a maneira mais conveniente é também a maneira de Deus oferecer pra gente um caminho confortável. Lembra de Jonas? Aliás, acho que foi semana passada ou semana retrasada que algumas pessoas me lembraram do quanto a história de Jonas vai contra essa teologia de porta aberta, se assim a gente pode dizer. O navio que estava indo para Tarsis era uma porta aberta, gente. O navio estava lá, tinha vaga, estava no porto, era só ele entrar. Essa providência favorável era tudo se alinhando, então, para que Jonas percebesse que a porta aberta, o melhor que ele tinha para fazer era fugir para Tarsis? Claro que não. Claro que não. Esse navio tinha tudo a ver com a desobediência de Jonas e nada a ver com uma porta aberta ou uma orientação de Deus para que ele não fizesse aquilo que ele já sabia que era para ele fazer e fugisse. Então, cuidado com essas portas. No fim, como Kevin DeYoung coloca no seu livro, se Deus abre uma porta para você e você sabe que aquilo é bom ou que aquilo é necessário, seja grato pela oportunidade. Mas em todos os outros casos, toma cuidado para você não supor que a facilidade, porta aberta, ou a dificuldade, porta fechada, relativa a alguma nova situação é a maneira de Deus dizer para você que você deve ou não fazer alguma coisa. E aliás, é sempre bom lembrar. E eu comecei a live falando isso. A vontade de Deus para nós é a nossa santificação. E normalmente, Deus usa desconforto e provações para isso. Mais do que conforto, sombra e água fresca, vida mansa, tranquila, uma porta aberta atrás da outra, é só a gente ir desbravando. Então, cuidado com a forma como você enxerga esse monte de porta. E, gente, nem me venha com as janelas, porque eu lembro, quando eu era adolescente, se você foi adolescente comigo no PV, talvez você lembre dessa música. Tinha uma música que falava que quando Deus fecha uma porta, ele abre a janela. Eu falei, não. Com a porta a gente lida, mas com a janela também aí sobrecarrega. Então vamos parar com essa forçação de barra aí, senão a gente vai querer tudo morar na casa do Toquinho lá, que não tinha porta, janela, parede, não tinha nada. Fica mais fácil. Então cuidado. Vamos usar essa questão das portas que abrem e fecham com sabedoria. Segunda ferramenta que a gente às vezes faz bastante confusão é a questão da lã. O teste da lã. Talvez você nunca tenha feito assim exatamente como Gideão, o lance da lã, até porque se você mora em apartamento, você fala, ai, como é que eu vou fazer isso aqui em casa e tal? Você vai estar seca, você vai estar molhada, mas com certeza você já fez alguma coisa parecida. A nossa mocinha do começo do episódio, que queria saber com quem ela iria se casar, na verdade, ela estava pedindo uma lã molhada, né? Na verdade, o que ela queria mesmo era uma lã molhada de 1,85 m, olhos verdes, porte atlético, etc. Descrição do meu marido. Isso normalmente é uma ideia ruim. Normalmente, a gente pedir por um sinal, nesses termos, como fez na nossa mocinha, é uma ideia ruim. Ah, mas não, calma aí, Gideão fez isso, tá na Bíblia. Tá mesmo, você tá certinho, tá na Bíblia, tá em Juízes, lá no Antigo Testamento. Gideão não tinha Bíblia. Provavelmente Gideão não tinha nenhuma porçãozinha de um trechinho dela. Não tinha acesso ao texto bíblico na época. Mas além disso, Juízes
Juízes não é exatamente um livro de bons exemplos para a gente seguir. O livro de Juízes passa por um ciclo de desobediência e arrependimento cabuloso, como diz o Sacha. O tema do livro de Juízes é cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. Então, assim, a gente realmente deveria pensar 2 vezes antes de pegar alguém de Juízes para usar como exemplo. A gente está tirando do contexto e a gente está, muitas vezes, cometendo bobagem. Gideão pediu mesmo um sinal. Pediu. Mas não só ele viveu numa época em que Deus se revelava de muitas maneiras, lembra disso? A gente já passou sobre isso também. Como também esse pedido dele provavelmente era muito mais uma evidência de covardia e de falta de fé do que exatamente um processo sábio de tomada de decisão. Então, cuidado com a justificativa de Gideão para você pedir sinais ao invés de andar por fé. Mas, por outro lado, às vezes essa coisa de teste ou de sinal pode ser parecido com uma outra coisa que daí é um sinal de sabedoria, que é o estabelecimento de algumas metas prudentes, algumas metas sensatas. E o Kevin DeYoung dá um exemplo que eu achei muito bom. Veja só, se você quer correr uma maratona, você está decidido. Mas aí você decide que você não vai se inscrever para a prova dos 42 quilômetros, a não ser que antes você consiga correr uma meia maratona de 21 e fizer alguns exercícios de fortalecimento para o seu joelho. Se você der conta disso, se isso acontecer, seu joelho fortaleceu, você concluiu 21 quilômetros, ok, então agora eu vou. Aí você se inscreve. Parece um pouquinho parecido com o exemplo da lã, mas aqui, gente, isso é prudência e bom planejamento. Metas sensatas, metas humildes, planos sensatos, é o que o Kevin DeYoung coloca. Isso são coisas boas. Agora, esperar que Deus faça alguma coisa, algum truque para nós, aí essa é uma ideia ruim. E às vezes a gente ora, Senhor, se for para eu ir naquele evento missionário, faça com que não chova. Agora, se chover, eu vou entender que não é para eu ir. Ou então, Senhor, se for para eu prestar vestibular em medicina, que eu encontre um cursinho grátis. Isso são péssimas ideias. Isso é a gente esperar que Deus faça algum truque pra gente. Essas ideias são ruins. Mas metas que nos colocam num caminho bom e em próximos passos, isso é uma boa coisa que a gente pode e deve fazer. Considerando sempre o caminho da sabedoria que a gente viu na semana passada. Então, primeira ferramenta para a gente tomar cuidado, portas abertas, portas fechadas. Segunda, esse truque da lã, que muitas vezes a gente adapta para os nossos dias, para o nosso contexto e espera algum tipo de sinal. Terceiro, o uso de versículos aleatórios da Bíblia. Eu preciso de uma orientação de Deus sobre um assunto. Então, deixa eu ver aqui o que Deus tem para mim hoje. Pá, abriu. 1 Reis 19, começa a ler. Infelizmente, muitas vezes a gente aposta mais na palavra de Deus quando ela é selecionada desse jeito aleatório, do que quando ela é lida diligentemente, dia após dia, capítulo após capítulo. Veja, não me entenda mal de novo. Com certeza, Deus pode falar com a gente por meio da Bíblia de uma forma bem direta e nos dizer exatamente o que a gente precisa ouvir. Com certeza, você pode sim abrir a sua Bíblia e cair num salmo sobre esperar no Senhor. E isso vai cair como uma luva para você, porque você está de fato angustiado diante da espera de alguma coisa. Isso toca o seu coração e aí você entende a necessidade de confiar e descansar naquele que tem tudo sob controle. Sim, Deus poderia ter usado qualquer outro trecho da Bíblia para falar com você, mas Ele usou esse de uma maneira específica. Ele pode fazer isso. Deus faz esse tipo de coisa o tempo todo. O tempo todo. Ainda mais quando a gente estuda a Bíblia de forma diligente e constante. A gente lembra do que a gente lê. A gente lembra desses versículos. A gente lembra de sermões que a gente ouviu há tempos atrás, em momentos de grande necessidade. Então, sim, Deus nos leva para passagens específicas das Escrituras que nos dizem exatamente o que Ele quer dizer. Mas o problema é quando a gente pega esses versículos aleatoriamente e não dá a eles, dá para eles um peso maior do que os outros tipos de leitura bíblica. Mas o problema também é que não só a gente faz isso, a gente considera que isso é mais valioso do que ler todos os dias, mas a gente também tira o versículo do seu contexto e faz com que eles digam uma coisa
que o texto nunca pretendeu dizer. A gente tira totalmente o texto do contexto e acha que então está entendendo e recebendo uma mensagem que muitas vezes faz a gente tomar decisões super tolas. E nesse sentido também, se você tem algum tempo de igreja, talvez você já tenha ouvido vários exemplos de piada mesmo, de pessoas que fizeram isso numa busca sincera por uma orientação, fizeram isso. Veja lá, só acho que dois exemplos para vocês. A moça que foi lá, tomou um fora do rapaz, tá lá com o seu coração partido, buscando consolo na palavra de Deus, ela quer algum trecho que a console de toda maneira. E aí ela abre a Bíblia e cai diretamente onde? Filemão 15. Tudo que ela precisava ouvir. Porque Filemão 15 diz o seguinte: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Ah, tá curado o coração da moça. Ele vai voltar. A Bíblia diz, tá em Filemão 15. É só por um tempo, ele vai voltar e vai ser para sempre. Cuidado. Ou você tá lá cansado de estudar para o seu vestibular, e aí você lê que o muito estudo é enfado da carne. Você fala, pronto, tá aqui, ó, tem justificativa bíblica, mãe, vou embora, deu para mim. O muito estudo é enfado da carne. Ciente da sua completa e absoluta necessidade de fazer atividade física, mas também super desmotivado para começar, você lê que o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade é de tudo proveitosa. E pronto, acabou. O negócio é ser piedoso, o exercício físico não presta para nada. Péssimos resultados. Trechos que estão na Bíblia, mas que são usados aleatoriamente para justificar ou para justificar mesmo alguma ideia ou alguma coisa que a gente já está querendo viver. Tudo errado. A gente não deve apostar em respostas aleatórias retiradas do seu contexto que a gente projeta sobre a Bíblia depois que a gente faz perguntas para o texto que o texto nunca teve a intenção de responder. Filemão 15 não está falando de coração partido. Não está. O muito estudo é enfado da carne não está defendendo a completa ignorância ou a falta de esforço. A mesma coisa é a questão de atividade física. A gente precisa entender aonde está. E o perigo da gente usar os textos aleatoriamente é esse. A gente começa a defender coisas com base em texto que nem sequer quer dizer isso. Então, quando você cair num texto aleatório, lembre-se de uma coisa. Deus pode sim falar com você por meio desses textos. Mas desde que ele fale aquilo que ele realmente quer dizer. Melhor estratégia, então, gente, é conhecer a Bíblia em profundidade. Diligentemente, estudo diário e constante da palavra de Deus. Para que no momento da necessidade, você seja lembrada daquilo que você já conhece. Eu gosto muito quando a Jane Wilkin fala que a nossa leitura diária da Bíblia é como se a gente estivesse abrindo uma conta poupança. Não é uma conta corrente que você usa imediatamente os recursos que estão lá, mas é uma conta poupança, que às vezes está lá e você nem lembra que tá, mas tá. Mas na hora da necessidade, é ali que está aqui o recurso que você pode contar. Então, muitas vezes a gente tem pressa e a gente quer receber e gastar, né? Mas a Bíblia nos chama, mas essa ideia de que o estudo diligente vai aumentar a nossa poupança para que no momento de necessidade, se não tiver nada na conta corrente, porque você não está lendo naquele momento, vamos supor, aquilo que está guardado vai servir de recurso para você. E vai te dar sabedoria, vai te orientar. Eu acho excelente esse exemplo dela, porque eu acho que ele ilustra bem a forma como a gente tem que se comportar em relação à palavra de Deus. Se a gente for correr para a Bíblia, isso a gente falou muito semana passada, se a gente for correr para a Bíblia só na hora que a gente tem que tomar uma decisão, a chance da gente ficar perdido é muito grande. Mas se a gente está em contato constante com a Bíblia, isso vai se tornando, o processo de tomar decisões, ele vai se tornando um processo mais fácil, mais tranquilo. Muitos deles a gente consegue até decidir mais rapidamente, como a gente viu também na semana passada. Então é estilo de vida, não é algo que a gente recorre quando a gente precisa apagar algum incêndio apenas. E por último, aqui eu vou falar bem curtinho, porque a gente já falou bastante sobre isso, mas é só para fechar. São as nossas impressões, os nossos sentimentos. Todos nós seguimos nossos instintos, entre aspas, de vez em quando. A gente toma a decisão com base no que a gente acha que a gente deve fazer e aí a gente faz. Ok, não tem nenhum problema nisso, nenhum problema. Principalmente se o impulso que nos move a fazer alguma coisa por instinto for ajudar alguém necessitado, ou fazer alguma coisa semelhante, for fazer alguma coisa que a gente sabe estar na vontade de Deus para nós.
a vontade preceptiva. Como a gente viu na semana passada, sim, a gente pode tomar algumas decisões rapidamente. Sim, a gente pode, desde que a gente esteja trilhando o caminho da sabedoria, que faz da leitura da palavra, oração e conselhos um estilo de vida. Não, nunca é demais repetir isso. A gente pode e deve fazer alguma coisa. Mas o problema, então, não são as impressões. Não é a intuição, eu acho que isso está certo, então eu vou fazer. Mas é a gente achar que essas impressões, elas vêm diretamente do Senhor. Como diz o Kevin DeYoung numa frase bem profunda dele, impressões são impressões. Impressões são impressões. Nós não podemos confundi-las, confundir impressão, confundir dicas ou sentimentos subjetivos com palavras certas do Senhor. Elas podem até nos nortear, mas a gente não pode usar as impressões como se ela fosse aquele fator extraordinário que faltava nas nossas decisões. E não pense, como a gente também já tem visto bastante, que você precisa de um sentimento leve e pacífico para tomar uma decisão. Não use os seus sentimentos como uma confirmação divina para as coisas. Falamos bastante sobre isso, do quanto aquele contexto da paz, da gente sentir paz, pode ser algo enganoso. Porque a gente vai ter que tomar muitas decisões difíceis, que a gente vai ficar apreensivo, embora confiantes, descansando em Deus, mas a gente ainda se sente com o coração apertado em alguma medida, né? Vocês estão entendendo? Dentro do limite, por conta da decisão que a gente toma. Demos o exemplo de Daniel, demos o exemplo de José, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Será que eles estavam em paz ao se recusar a fazer aquilo que pediram para que eles fizessem e se mantiveram, então, em paz quando José foi preso, Daniel jogado na cova, Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha? Então, obediência e fidelidade nem sempre vão caminhar com uma sensação tranquilinha e gostosa no coração. Isso pode nos custar. Isso pode nos custar alguma coisa. Então, impressões, ok, só tome cuidado para a gente não usar isso como um balizador das nossas decisões, como se isso fosse diretamente a voz de Deus para nós. Certo? Por fim, gente, portas abertas, lã seca, lã molhada ou as suas variações, versículos bíblicos aleatórios ou impressões, se usados de maneira correta, tem o seu lugar na vida cristã. Tem o seu lugar. Portas abertas são boas oportunidades da gente fazer o bem. Algo semelhante a esse exemplo, aquele exemplo da lã, é a gente traçar metas tangíveis para que, quando alcançadas, a gente tenha mais segurança para dar um próximo passo. Versículos sempre vão ser bem interpretados no seu contexto. E impressões são boas, mas nós sabemos e nós vimos o quanto essas coisas podem também ser usadas de uma forma tola. Se a porta aberta é um escudo para eu fazer bobagem, se a porta fechada é uma justificativa pseudo-piedosa para minha preguiça, se a lã é uma forma tonta, tola de pedir sinais, se os versículos aleatórios e as nossas impressões forem usados de uma maneira tola e de uma maneira manipulada ou manipuladora. Então, uma abordagem muito melhor a gente vê no final do capítulo 7 do livro do Kevin DeYoung, na página 53. Olha só o que ele diz. Em geral, Deus orienta e guia o seu povo, concedendo-lhe, em resposta às orações, a luz do seu Espírito Santo, que capacita o cristão a compreender e amar as Escrituras. A palavra de Deus não deve ser usada como loteria. Tampouco foi feita para nos instruir por meio de retalhos e sobras que, retirados dos seus devidos lugares, não possuem uma importância determinativa. Ela pretende nos equipar com princípios justos, compreensões corretas para regular os nossos juízos e nossos afetos, e assim influenciar e orientar nossa conduta. De novo, o que está no centro para nos orientar nas nossas decisões? A palavra de Deus. A Bíblia. A Bíblia nos orienta e direciona as nossas decisões. Então, que Ele nos ajude, que Deus nos ajude a olhar para tudo isso com sabedoria e tomar decisões sábias. Amém? Semana que vem, então, como disse, encerramento. O que tem na semana que vem?
revisão zona de conteúdo, como a gente quase sempre faz. E a gente vai fechar com alguns insights de um livro precioso que eu recebi de presente aqui em casa. Não tinha como não falar. Do querido pastor Fernando Souza, da ABCB. És tu, Senhor, ouvindo a voz de Deus, uma perspectiva bíblica. Muito obrigada mais uma vez, Fernando, pelo envio desse livro. Fiquei muito feliz, foi algo que realmente me abençoou, me deixou bastante contente de receber de presente aqui em casa. E eu quero dividir algumas questões que são bem pertinentes sobre esse assunto, que esse livro aqui também apresenta e nos complementa, certo? Então, semana que vem é isso que a gente vai fazer. Último episódio, encerramento. Quem chegou depois já sabe, pessoal do Sul e Sudeste traz doce, Norte e Nordeste salgado, Centro-Oeste traz bebida e quem mora fora do Brasil traz um prato típico. E a gente vai, então, para o nosso último episódio da nossa série de devocionais sobre a vontade de Deus. Certo? Antes disso, permita-me só fazer 2 indicações para vocês. Já falei, vocês vão ficar sabendo, tá rolando o sorteio deste livro aqui, Ainda Melhor que o Éden, da Nancy Guthrie, da editora Fiel. A gente sorteou um exemplar do livro e a assinatura do clube lá na conferência. E a gente também está fazendo um sorteio aqui no Filipenses 4:8. Se você ainda não viu ou não está participando, vai lá pro feed para você ver as regras de como participar. O sorteio vai ser na sexta-feira. E a pessoa contemplada vai levar este livro que está na minha mão para casa. E também 3 meses de assinatura no clube, para que a gente possa juntas fazer o estudo desse livro. E como já é normal do funcionamento do clube, toda a aula inaugural, que é a aula que eu chamo de aula 0, que é aquela aula que todo mundo pode chegar sem ter lido nada do livro ainda, toda a aula 0, ela é aberta para quem quiser participar. Ela vai acontecer aqui no Instagram, depois ela sobe para o YouTube também, mas ela é transmitida ao vivo aqui no Instagram. E a próxima aula, então, a aula 0 do livro Ainda Melhor que o Éden, daqui a pouco sai, semana que vem a gente deve divulgar já, vai ser no dia, deixa eu só ter certeza aqui porque eu mudei a data, no dia 13 de abril. 13 de abril é uma quarta-feira. As aulas do clube, desculpa, peraí. As aulas do clube, elas são sempre nas quintas-feiras, mas dia 14 de abril é feriado já em alguns lugares, véspera da Sexta-feira Santa, feriado da Páscoa. Então, ao invés da gente fazer essa aula 0 na quinta, a gente vai fazer na quarta, certo? E todo mundo está convidado para participar, para vir conhecer um pouco mais sobre o livro e uma boa introdução que eu sempre gosto de fazer para situar vocês em relação a que leitura é essa, para que quem já é do clube possa entender o que a gente vai estudar e quem não é, possa não só aprender com o conteúdo, mas também decidir se vai querer entrar com a gente na leitura ou não, certo? Então, 13 de abril, Ainda Melhor que o Éden, aniversário da Danila. Então, fechou. Traz o bolo. 9 horas da noite, as aulas do clube são à noite. E por último, queria dizer para o pessoal que está aí me perguntando sobre o Filimams que o livro já chegou. Maternidade Ressurreta já chegou. Em maio a gente vai ter novidades em relação a um lugar, um lugar específico para que a gente possa aprender, e aqui eu vou dizer isso com muita clareza para vocês, para que a gente possa aprender juntas. Eu tenho filhos pequenos, na verdade a Esther e o João dizem que eles são médios, mas eu tenho filhos médios. Então eu também estamos aprendendo juntas sobre maternidade e eu sei que esse livro pode ser um recurso excelente para nos ajudar a viver uma maternidade com liberdade, com esperança, focado na cruz e não nos lados que a gente tanto compara. Então a gente, em maio, já fica de olho, se você ainda não sabe o que pedir de presente de Dia das Mães, seus problemas acabaram. Nós vamos juntas estudar isso num outro ambiente, não o Filipenses 4:8. Tô preparando uma coisinha bem legal mesmo pra vocês. E em breve a gente já vai ficar sabendo disso. Se você já nem sabe o que é, mas você já quer vir junto, Editora Trinitas, Maternidade Ressurreta, livrão, acabou de lançar o melhor de maternidade que eu já li, agora também em português. Antes só tinha em inglês, mas agora tá aí disponível no nosso idioma também. Aguarde novidades sobre isso, sobre as Filimams. E até a próxima, gente. Semana que vem, nos vemos aqui então pro encerramento. E é isso aí. Nos vemos então para o encerramento. Sim, e sexta-feira o sorteio. Se você ainda não participa, participe. Um beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.